cada 4 anos, brasileiros de todo o país têm uma grande missão, a de eleger seus governantes com a esperança de mudança e melhorias para todos. Cabe às pessoas buscarem essa informação e procurar a informação de uma forma correta. Porque, como você disse, os canais, os veículos de comunicação e informação são muitos e nem sempre verdadeiros. Então, cabe realmente ao eleitor buscar conhecer o candidato, funções, enfim, cabe realmente a cada um de nós buscar essas informações. O eleitor tem que sugar o máximo possível as informações a respeito do seu candidato ou do futuro candidato. E o eleitor ele é responsável por esse voto. Então, ele deposita essa confiança no seu candidato e o candidato, então, obviamente, ele deverá respeitar esse número de votação expressiva que ele terá ou não. Mas cabe realmente ao eleitor se informar o máximo possível de todos os veículos de comunicação e informação. Para votar de forma consciente, é preciso saber qual o real papel de um vereador, por exemplo. E você, sabe qual é a função daquele que será o seu representante? Eu não sei explicar. Que ele deve fazer, né? É olhar pelo povo do vereador, fazer, pelo menos assim, pelo bairro dele, Eu acredito, na minha opinião, seja isso. Em primeiro lugar, Porque ele deve fazer, ele sendo do bairro, ele fazendo pro bairro já está ótimo, Eu acho assim, na minha opinião, para vereador. E eu acho também que ele podendo fazer, também ele faz pela cidade toda, mas principalmente pelo bairro, É o que a gente pensa, dessa forma. O prefeito, sim, o prefeito aí é em geral, É um todo, Ele tem que fazer o possível, para fazer pelo menos o necessário, pela cidade, na minha opinião. Em 2012, foram eleitos mais de 56 mil vereadores em todo o país para ocupar as câmaras de cada uma das cidades do Brasil. Cada câmara pode ter no mínimo 9 e no máximo 55 vereadores. O total das vagas depende do tamanho da população do município. Em Mococa, por exemplo, são 66.290 habitantes e 22 vereadores. Direi que até é um fator cultural e histórico, E tem a questão do brasileiro estar desacreditando da política dos políticos. Então, o brasileiro ele diz o seguinte: como é que eu vou conseguir mudar? Você acha que um voto vai mudar essa situação? Então, ele se acomoda e não é bem por aí. O voto ele pode mudar, sim. Aliás, o voto é decisão. O voto, somente através do voto é que nós teremos mudanças significativas no Brasil. O que nós não podemos é nos acomodar e dizer que está tudo bem. Está ruim, então vai continuar ruim. Ou então eu não tenho influência nenhuma sobre a situação do país. Funções do vereador. Função legislativa. Consiste em elaborar as leis que são de competência do município, discutir e votar os projetos que serão transformados em lei, buscando organizar a vida da comunidade. Função fiscalizadora. O vereador tem o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidar da aplicação dos recursos, a observância do orçamento. Também fiscaliza através do pedido de informações. Função de assessoramento ao executivo. Esta função é aplicada às atividades parlamentares de apoio e de discussão das políticas públicas a serem implantadas por programas governamentais, via plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Função julgadora. A Câmara tem a função de apreciação das contas públicas, dos administradores e da apuração de informações político-administrativas por parte do prefeito e dos vereadores. Prefeito. Como representante do Poder Executivo, é o prefeito quem executa, quem encabeça a administração da cidade. Elaboração de políticas públicas para a saúde, educação, habitação, entre outros fatores pertinentes ao bem-estar e qualidade da vida do município. Além disso, cabe ao prefeito não apenas sancionar as leis aprovadas em votação pela Câmara, mas tanto vetar quanto elaborar propostas de leis quando achar necessário. Um importante trabalho tem sido realizado com alunos da Escola Francisco Garcia, a Industrial, com o objetivo de despertar o interesse a questões políticas. É bastante importante, porque o país só está do jeito que está porque as pessoas não se interessam. Porque fala de política, todo mundo, política é chato, política eu não quero falar disso, ninguém se interessa por política. E acaba votando num representante que não vai fazer nada por você, num representante que não conhece o estado da sua cidade. Então é importante se informar pela política, porque o candidato que conhece onde você está, que sabe os problemas do seu bairro, da sua cidade, vai fazer mais por você. A Câmara
é aberta ao público. E até, tipo, muita gente não sabe disso. Se cada um fosse lá, tipo, conversasse com os vereadores, com o povo, para ver as propostas, mesmo que seja sem a televisão, né, as pessoas não conhecem a pessoa de fato, não conhecem ela, e se elas forem lá, elas podem conversar com elas e saber mais, entendeu? Conhecer a pessoa. Porque é muito fácil você voltar no santinho e ver ela na televisão, bonitinha, e depois não saber quem é a verdadeira pessoa. A questão do voto, ela não termina a partir do momento que você foi até a sua sessão, votou e acabou. Não, isso é o início de um processo. É o início de processo de mudanças e transformações. Então, o eleitor, ele votou porque ele conhece o candidato, sabe das propostas desse candidato. Então, a partir desse momento, é que começa o trabalho mais difícil, que é realmente acompanhar o que ele propôs e se ele está sendo coerente com aquilo que ele propôs ou não. Não está sendo coerente? Há uma cobrança, sim, né? Então, participe das sessões, elabore associações, documentos, né? Enfim, existem N formas de você cobrar isso de uma forma real, de uma forma jurídica, de uma forma legal, sem se reclamar em casa, sem fazer nada. Para o próximo dia 2 de outubro, o eleitor deve se informar e conhecer bem os seus candidatos. Bom, o prefeito, ele toma conta da cidade, os vereadores vão em busca, do que a cidade está necessitada e depois, em conversa com o prefeito, eles vão tentar resolver. Os senadores fazem as leis e o presidente ou a presidente sanciona a lei. Eu acho que é isso.